A maioria das pessoas entra em pânico ao ouvir a palavra dívida. Elas acreditam que dever $1 milhão é uma sentença muito complicada. Mas os ricos não têm medo de dívidas. Pelo contrário, eles sabem que as dívidas certas podem ser usadas como ferramentas para criar riqueza. Se você está endividado, o problema não é o valor que você deve, o problema é a forma como você enxerga essa dívida. O maior erro que as pessoas cometem é tentar sair das dívidas trabalhando mais, cortando gastos e economizando até o último centavo. Mas o que ninguém te conta é que os ricos também têm dívidas, mas eles as tratam de forma completamente diferente. Enquanto a maioria se desespera e tenta se livrar delas a qualquer custo, os ricos fazem a dívida trabalhar para eles. Eles não vivem para pagar boletos, eles criam fontes de renda que fazem isso por eles. E é exatamente isso que você vai aprender aqui. Eu vou te mostrar como sair dessa situação sem precisar se matar de trabalhar ou abrir mão da sua qualidade de vida. Você não precisa fugir da dívida, precisa aprender a usá-la ao seu favor. A maioria das pessoas encara a dívida como uma sentença, uma corrente nos pés que as mantém presas. A mentalidade da escassez faz com que os pobres fujam das dívidas como se fossem um monstro devorador, enquanto os ricos as dominam e fazem delas um trampolim para a riqueza. Se você deve $1 milhão, seu maior erro é pensar como alguém endividado, buscando apenas cortar gastos e sobreviver. Você precisa pensar como um investidor, como alguém que usa o dinheiro, mesmo que não seja o seu, para gerar ainda mais dinheiro. Existe uma diferença gritante entre dívida boa e dívida ruim. Dívida ruim é aquela que drena seu dinheiro sem gerar retorno. Cartões de crédito, empréstimos para comprar coisas que depreciam, financiamentos que só aumentam suas despesas, isso te afunda. Agora, a dívida boa é aquelas que trabalha para você. Quando você financia um imóvel para alugar, investe em uma empresa com potencial ou usa o capital alavancado para multiplicar sua renda, você está jogando o jogo certo. Os ricos sabem disso, e é por isso que dominam o sistema, enquanto a maioria apenas sobrevive. A questão não é quanto você deve, mas sim como transformar essa dívida em algo que gere mais dinheiro do que ela te custa. Agora que você aprendeu sobre dívida boa e dívida ruim, me conta nos comentários. Você já fez alguma dívida boa na vida? Ou só acumulou dívida ruim até hoje? Se você está diante de uma dívida milionária, o pior que pode fazer é agir como alguém desesperado. Trabalhar mais, cortar o cafezinho, eliminar lazer, isso não paga uma dívida de $1 milhão. O que paga é mudar sua forma de pensar. Quem ganha pouco vê $1 milhão como uma sentença de morte. Quem ganha muito vê isso como um pequeno obstáculo no caminho. O jogo não é sobre se livrar da dívida, mas sobre aprender a usá-la a seu favor. E é exatamente isso que vamos aprofundar agora. Mas antes me conte uma coisa. Se você ganhasse $1 milhão hoje, o que você faria? Pagaria todas as suas dívidas ou usaria esse dinheiro para investir? Comenta aqui abaixo que eu quero saber qual é a sua mentalidade financeira. Agora aqui entra uma questão importante. Se você quer sair das dívidas, precisa parar de pensar como alguém que trabalha para pagar contas e começar a fazer as dívidas trabalhar para você. O erro número 1 da maioria das pessoas endividadas é entrar no modo de sobrevivência. Trabalhar mais horas, cortar despesas, economizar centavos. Isso pode até funcionar para quitar uma conta pequena, mas não para uma dívida alta. Você nunca verá um milionário se matando de trabalhar apenas para pagar boletos. O segredo não é correr atrás do dinheiro para cobrir a dívida, mas sim fazer com que a própria dívida gere o dinheiro necessário para ser paga. Quem entende isso sai do desespero e entra no jogo de quem realmente enriquece. Pense comigo. Se você ganha $2.000 por mês, uma dívida de $1 milhão parece impossível de ser paga. Mas se sua renda sobe para $100.000 por mês, de repente, ela se torna apenas uma questão de tempo. É por isso que o foco não pode estar em cortar gastos, mas em aumentar sua renda. E não qualquer tipo de renda, mas uma que funcione no automático. Os ricos não saem trocando horas por dinheiro para pagar dívidas. Eles constroem fontes de renda que fazem isso por eles. Se você quer sair dessa, a pergunta certa não é como eu pago essa dívida,
mas sim como eu crio um sistema que gere dinheiro suficiente para que essa dívida se pague sozinha. A solução está nos ativos. Você precisa encontrar formas de gerar dinheiro que não dependam diretamente do seu esforço. Isso pode ser um imóvel alugado, um negócio online escalável, um investimento estratégico. O importante é construir algo que gere fluxo de caixa constante. Dessa forma, a dívida deixa de ser um peso e se torna um impulso. Porque quando você entende esse jogo, percebe que pagar 1 milhão é só um detalhe técnico. O que realmente importa é aprender a construir riqueza de forma inteligente. A maioria das pessoas acredita que os bancos existem para ajudar quem está precisando de dinheiro. Mas essa é a maior ilusão do sistema financeiro. Os bancos não emprestam para quem precisa, eles emprestam para quem sabe jogar o jogo. Se você está endividado e age com medo, tentando desesperadamente pagar tudo sozinho, você já perdeu. Mas se você entende como os bancos funcionam, pode virar o jogo a seu favor. Em vez de enxergar sua dívida como um problema, comece a vê-la como uma ferramenta que pode ser usada para construir algo ainda maior. Os ricos nunca pagam suas dívidas com o próprio dinheiro. Eles usam alavancagem financeira para transformar um passivo em um ativo. Eles fazem isso, refinanciando, renegociando, transferindo a dívida para obter melhores condições. Em vez de se desesperar para quitar tudo o mais rápido possível, eles buscam maneiras de reduzir juros, ampliar prazos e transformar essa dívida em algo lucrativo. Se você deve 1 milhão, seu objetivo não é pagar isso imediatamente, mas sim encontrar formas de fazer esse dinheiro gerar mais dinheiro. Você pode pegar um financiamento a juros mais baixos e investir em um ativo que pague essa dívida por você. O segredo é entender que o dinheiro dos bancos não é seu inimigo, ele pode ser seu aliado. Mas para isso, você precisa parar de agir como um devedor comum e começar a pensar como um estrategista. Cada dívida pode ser negociada, cada condição pode ser ajustada, e cada contrato pode ser reescrito a seu favor. O sistema financeiro tem regras, e quem aprende a usá-las se torna livre. Se você continuar jogando como uma vítima, será esmagado. Mas se aprender a usar o dinheiro dos outros de forma inteligente, pode transformar um grande problema em uma grande oportunidade. Se você acha que a única forma de pagar uma dívida milionária é trabalhando mais, esqueça isso agora mesmo. O verdadeiro segredo para se livrar de uma dívida grande não é ganhar mais salário, mas sim criar um fluxo de caixa que funcione sem depender do seu esforço direto. O que os ricos fazem é construir fontes de renda que continuam gerando dinheiro, independentemente do que aconteça. Enquanto a maioria se mata para pagar prestações, quem entende o jogo foca em criar ativos que sustentam essas prestações por conta própria. Imagine que você tem uma dívida alta e, em vez de ficar contando os centavos para pagá-la, você possui negócios ou investimentos que geram dinheiro suficiente para cobrir cada parcela sem pesar no seu bolso. Pode ser um imóvel alugado, dividendos de ações, royalties de um livro ou de um curso online, franquias ou até mesmo um e-commerce que vende no piloto automático. O ponto aqui é simples: se você montar um sistema onde seu dinheiro trabalha para você, sua dívida deixará de ser uma preocupação. Ela se pagará sozinha, enquanto você foca em crescer ainda mais. O problema da maioria das pessoas é que elas trocam tempo por dinheiro. Se você faz isso, está limitado. Mas se você aprende a criar fluxo de caixa, não importa quanto você deve, importa o quanto você gera mensalmente. Os milionários sabem que a única coisa que realmente resolve dívidas de grande porte não é trabalhar mais, mas sim fazer com que seu dinheiro nunca pare de entrar. E quando você chega nesse nível, pagar 1 milhão se torna apenas um detalhe. A grande questão agora é: como estruturar esses ativos para que eles trabalhem para você? Se você seguiu os passos anteriores, já percebeu que a dívida não é sua inimiga, ela pode ser sua maior aliada. Os milionários não enxergam a dívida como um problema, mas sim como uma ferramenta para acelerar a construção de riqueza. O grande jogo não é apenas quitar o que você deve, mas criar um sistema onde seus ativos continuem gerando dinheiro muito depois da dívida ter sido paga. Esse é o ponto onde você deixa de apenas sobreviver financeiramente e começa a enriquecer.
Muitos dos grandes milionários começaram endividados. Eles não fugiram das dívidas, aprenderam a dominá-las. Quando você usa dinheiro de outras pessoas para criar negócios, adquirir imóveis rentáveis e investir estrategicamente, você está construindo algo muito maior do que apenas um saldo positivo na conta. O verdadeiro objetivo não é pagar a dívida, mas sim usar esse processo para estruturar um império financeiro. Porque, quando a dívida acaba, os ativos continuam trabalhando para você. Agora, olhe para sua dívida com outros olhos. Ela pode ser a pior coisa que já te aconteceu, ou pode ser a chave para transformar completamente sua vida financeira. Tudo depende de como você decide jogá-la. Se você aprendeu a criar fluxo de caixa, negociar como um profissional e construir ativos que cobrem suas obrigações, parabéns. Você não só resolveu o problema, mas também aprendeu a jogar o jogo do dinheiro como os ricos. Agora que você entende como os ricos lidam com as dívidas, se você tivesse que aplicar uma estratégia desse vídeo hoje, qual seria? Comenta aqui e vamos ver quem realmente está comprometido em mudar de vida. Lembre-se, a maioria das pessoas passa a vida tentando se livrar das dívidas da maneira errada, trabalhando mais e se sacrificando sem parar. Mas agora você sabe que existe outro caminho. Negociar com inteligência, criar ativos que geram dinheiro para você e usar o próprio sistema financeiro dos bancos ao seu favor. É assim que os milionários fazem. Se esse vídeo abriu sua mente para um novo jeito de enxergar as dívidas e o dinheiro, então se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui, você vai aprender tudo o que precisa para construir riqueza de forma inteligente, sem cair nas armadilhas do sistema. E me conta nos comentários, qual dessas estratégias faz mais sentido para você aplicar agora? Vamos juntos transformar conhecimento em resultados.